Um dos momentos emocionalmente mais carregados e mais brutais, na minha opinião, no novo filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas e que é o candidato brasileiro selecionado para competir por uma vaga na categoria do Oscar 2025 de melhor filme internacional, é a cena em que a personagem da Eunice Paiva, vivida pela Fernanda Torres, está com os filhos num restaurante e ela começa a observar as famílias ao redor deles, né? E aí a gente tem um close na Fernanda Torres segurando o choro. Isso porque ela acabou de descobrir uma notícia com relação ao marido dela, vivido pelo Selton Mello, que é o Rubens Paiva. É uma cena forte em tantos aspectos. Em primeiro lugar, porque é um momento em que ela não pode exprimir para os filhos o que ela acabou de descobrir, ela não pode liberar aquela emoção. E também porque isso resume toda a energia do Ainda Estou Aqui, isso resume a força dramática do filme, além de ser um reflexo de uma cena muito semelhante na presença do personagem do Selton Mello no começo do filme. É um filme realmente muito forte, é um filme muito bom. Fiquei muito feliz de ter assistido lá na Mostra de Cinema de São Paulo, na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O filme teve uma sessão especial aqui no Recife, da qual eu não participei, mas que contou também com a presença do Walter Salles no Janela Internacional de Cinema, e vem conquistando cada vez mais o coração tanto dos brasileiros como também do público internacional, até antes do Brasil, porque ele foi exibido no Festival de Veneza, ganhou o prêmio de roteiro, teve exibição em Toronto, teve exibição no Festival de Nova York, enfim, está fazendo uma carreira belíssima pelos festivais. Tudo indica, até o momento, que ele vai ser, sim, um dos 5 indicados na categoria do Oscar de filme internacional. Tudo indica no sentido de que ele é de fato um dos 3 ou 4 filmes não americanos, né, mais debatidos na categoria até o momento, junto aí com o Emília Pérez, que é o candidato da França, e A Semente da Figueira Sagrada, que é o candidato da Alemanha, apesar de ser um filme originalmente iraniano. Mas, independente de qualquer coisa, como bem falou a Fernanda Torres com toda razão, a indicação ao Oscar do ponto de vista da qualidade do filme não significa nada, e do ponto de vista da história dele é só mais um passo, porque na verdade a carreira dele já está trilhada e a história dele, o poder dele como filme, como narrativa, já está muito bem estabelecido e vai ficar assim no imaginário cinematográfico do cinema brasileiro, sobretudo em tempos tão difíceis, em tempos tão delicados que o mundo está vivendo e que o Brasil está vivendo também. Eu definitivamente gostei demais do Ainda Estou Aqui. Antes de entrar em detalhes sobre o filme em particular, eu quero lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de vir aqui embaixo, de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E claro, não se esqueça de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, você pode acessar o Diário de Pernambuco, que eu faço sempre críticas por lá todas as semanas. Eu também estou no Letterboxd, estou no Twitter, estou no Instagram, enfim, estou comentando cinema nas demais redes sociais. Ainda Estou Aqui, parte da história real do Marcelo Rubens Paiva, né, que escreveu o livro, né, um livro sobre o pai dele que desapareceu, o Rubens Paiva, na década de 70, no comecinho dos anos 70, no Rio de Janeiro, foi levado por agentes da ditadura militar do dia para a noite e nunca mais voltou, e a gente vai acompanhar, no caso especificamente do filme, né, da adaptação do roteiro para o cinema, essa história da mãe. O livro foi escrito pelo Marcelo, que é um dos filhos, o caçula no caso, mas o filme vai focar na reação dela e na relação também dela com os filhos, mas os filhos acabam funcionando ali de maneira muito mais solta dentro da narrativa. Ele não foca nele mesmo, ele não foca em nenhuma das irmãs, ele foca realmente na mãe, o que é um negócio muito impressionante também da parte do roteiro, da adaptação, porque é uma mudança muito sutil, em princípio, do ponto de vista da estrutura da história, que assim, é uma história que todo mundo já sabe o final. Então é um filme meio imune a spoilers, se você leu alguma coisa sobre esse caso, o que na verdade torna a experiência talvez até mais forte, né? Porque a gente já sabe exatamente o que esperar e a gente já sabe as consequências de tudo que aconteceu. A gente vai mais experienciar do que qualquer outra coisa. A gente vai viver um pouco dessa história e acompanhar alguns detalhes dela. E quando eu falo alguns detalhes dela, na verdade não são detalhes do ponto de vista histórico, factual, porque a abordagem do Walter Salles aqui junto com o Marcelo Rubens Paiva, junto com esse elenco e com essa equipe, é um foco muito mais no emocional dessa família, na construção do clima e da atmosfera dos anos 70, principalmente, do que um foco
em aula de história, né, sobre a ditadura. Não é uma coisa do tipo, vamos contar como aconteceu o desaparecimento do Marcelo Rubens Paiva, todas as informações que a gente tem sobre ele, que são várias informações, porque é um caso que foi muito comentado, que foi muito divulgado, muito debatido nas últimas décadas, mas o que ele faz aqui, acertadamente, é transformar realmente em cinema. Como ele faz isso? Trabalhando com uma câmera muito solta, na primeira meia hora, principalmente, meia hora, 35 minutos, que acompanha o dia a dia no Rio de Janeiro daqueles personagens de uma forma muito fluida, inacreditável, né? Realmente você vê de volta o Walter Salles depois de tanto tempo, na verdade, sem dirigir, né? E principalmente voltando ao Brasil e voltando a uma cidade que ele conhece tão bem, voltando a personagens que ele conhece bem, porque ele conheceu o Marcelo Rubens Paiva na infância, então ele tem também muito domínio desse olhar e dessa atmosfera, desse ambiente, inclusive da casa em que a história se passa. Então ele coloca a gente junto com essa família, a câmera, por exemplo, dentro do carro, no banco de trás, filmando como se de alguma forma ele ainda estivesse lá e filmando em 35mm, o que dá um charme muito especial ao filme e uma autenticidade muito grande também. O naturalismo dele nunca é um naturalismo forçado, nunca parece uma tentativa de emular uma espontaneidade, não, é realmente muito cinematográfico, é um equilíbrio que ele faz muito, muito bem, o Walter Salles, que é um diretor sem muitas firulas, sem grandes estilizações, é um cineasta muito clássico, mas que aqui nessa primeira parte se coloca muito à disposição do elenco, se coloca muito à disposição desse clima que é muito controlado, que é muito rigoroso na montagem, principalmente porque o filme precisa ter um tempo bem cronometrado para a gente acompanhar essa família, para depois as coisas começarem a acontecer, mas ao mesmo tempo sem que a gente perceba esse controle, sem que a gente veja a mão da direção ali o tempo inteiro. Isso é definitivamente uma grande direção de elenco, uma grande direção de fotografia para tornar esse começo tão afetuoso. E eu acho que parte muito também da interpretação do Selton Mello, a beleza dessa primeira parte. O Selton Mello não é particularmente um ator que eu tenha em altíssima conta. Eu gosto de algumas coisas que ele faz, eu não gosto tanto de outras, mas aqui nesse filme ele realmente ilumina muito a experiência do começo. Ele faz com que a gente sinta como se ele fosse, durante aquele período de tempo ali, o pai da gente, ou pelo menos aquela imagem de paizão, né, que é caloroso, que é afável, que é risonho, que passa muita tranquilidade para a família, né, para os filhos. E isso feito de uma maneira também muito clássica, é uma interpretação que conversa muito com a direção. Enquanto a Fernanda Torres, nesse começo, ela é muito importante sim, mas ela é, digamos, uma parte daquele todo. A gente vai conhecendo ela muito mais a partir do momento em que o personagem do Selton Mello sai de cena, né, o Rubens Paiva sai de cena, e tudo começa a acontecer, ou melhor, não acontecer, né? Porque Ainda Estou Aqui, na verdade, vai ser muito mais um retrato da ausência do Selton Mello do que qualquer outra coisa. É um filme nesse sentido de anti-catarse, ao contrário, por exemplo, do Central do Brasil, que todo mundo tem como referência de eu vou chorar igual o Central do Brasil. É bem diferente, porque o Central do Brasil é um filme de catarse, é um filme para você liberar a emoção naquele final triste e bonito. Aqui não, aqui é triste, triste mesmo. É bonito a execução cinematográfica, é bonita a execução e as interpretações, a força emocional do filme e o que ele consegue fazer. Mas não é um resultado de uma história que você vai se surpreender ou que você vai sentir uma determinada sensação de respirei, chorei e passou, né? Nem de longe, é um filme de nó na garganta, é um filme para deixar a gente com uma dor constante, primeiro com a tensão também, porque a sequência em que os agentes da ditadura chegam na casa, se instalam ali durante várias horas, passam a noite, as cortinas da casa ficam fechadas, é um golpe muito duro, muito grande, é um filme muito violento, sem ser violento, na verdade, porque tudo que envolve a sequência do personagem sendo levado até o momento em que a Eunice vai ser presa também, vai passar alguns dias presa, é muito brutal, justamente porque ele faz com que a gente entenda de uma vez por todas, que algumas pessoas que insistem em não entender, como esse regime é brutal para todo mundo, como esse regime coloca todos em níveis diferentes, claro, né? Nem todo mundo foi torturado, violentado e teve a vida transformada dessa maneira, mas como todos, inclusive as pessoas mais inocentes ali, como aquelas crianças, podem ter
a vida delas mudadas completamente por conta de um motivo qualquer, por conta de uma decisão arbitrária e de uma maneira tão sem explicação, né? Essa falta de explicação, essa violência, essa brutalidade, ela está muito nas interpretações, especialmente na Fernanda Torres, que tenta manter o controle o máximo possível. É por isso também que é um filme de anticatarse, porque a gente tem uma interpretação que 95% do tempo não coloca essas emoções para fora. E quando coloca para fora, você sente como se fosse uma faísca. Ela pega a carta da mão da filha, ela vai para cima de um carro que está ali parado assistindo a família num momento muito particular de desespero. Mas no geral não é um filme em que a gente vai ver essa personagem se colocando para fora, em que a gente vê ela desabafando, em que a gente vê ela se soltando. Isso não acontece. A gente fica, portanto, com esse nó na garganta o tempo inteiro. E é por isso que a cena do restaurante, que eu falei no começo, me marcou tanto. Porque para mim resume muito do clima do filme, da força dele e da interpretação magistral, extraordinária da Fernanda Torres. Se ela vai ser indicada ao Oscar ou não, é uma outra questão. Ela tem sim chances do ponto de vista da visibilidade que o filme está ganhando, e principalmente porque nos últimos anos, nas últimas edições, o Oscar tem indicado, né, atrizes internacionais, atrizes estrangeiras. O que importa, antes de qualquer coisa, é a força do filme aqui no Brasil. E lógico que uma vitória no Oscar, ou indicação que seja, representa muita coisa do ponto de vista de visibilidade. É sim importante, tá? Não importante como reafirmação de qualidade, jamais, mas importante como visibilidade. Eu só queria comentar uma coisa com relação à maquiagem que me incomodou um pouco. Eu não costumo comentar esse tipo de coisa porque não é o centro das minhas análises de modo geral, mas nesse caso aqui, quando a gente tem um primeiro salto temporal, a personagem da Fernanda Torres deveria ter envelhecido cerca de 25, 26 anos e na verdade ela parece ter envelhecido 5 anos, né? É uma maquiagem muito sutil para uma passagem de tempo tão grande, até porque na segunda passagem de tempo, que é quando aparece a Fernanda Montenegro, é menos tempo a passagem e aí sim ela parece ter envelhecido 40, 50 anos, assim, porque a Fernanda Montenegro já tem 95 anos de idade. Então, assim, isso me tirou um pouco do filme, assim como esse finalzinho também, apesar de ser lindo ver a Fernanda Montenegro na tela, é emocionante de um jeito até bem óbvio, né? Qualquer um se emociona vendo a Fernanda Montenegro num momento pivô como esse, né? Num momento final, climático como esse, mas tem um certo tom de novela, inclusive esteticamente, que não combina tanto com o restante do Ainda Estou Aqui, na minha opinião. Eu acho que tudo o que o filme estava construindo formalmente e dramaticamente estava muito redondo até essa última passagem de tempo que envolve a Fernanda Montenegro. Não que isso seja um grande problema, porque, repito, vê-la na tela é sempre um prazer, é sempre um privilégio, e sim, com alguns segundos de tela, ela consegue transmitir umas 3 ou 4 emoções diferentes. No mais, muito bonito Ainda Estou Aqui. Indicado ou não ao Oscar, já é um clássico do cinema brasileiro.